Glórias ao nome do Senhor. A paz do Senhor a todos. Sejam mais uma vez todos muito bem-vindos a esse canal. Se você ainda não é inscrito, vá lá, se inscreva e não se esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações do nosso canal. Eu sou o pastor Benedito e essa é a palavra do pastor. Amados, terminamos o vídeo de número 6, resumindo que uma das muitas características do homem natural é a busca desenfreada, incessante pela prática da concupiscência, ou seja, a cobiça ou o apreço por bens materiais e também por prazeres sexuais, desprovido ele, o homem natural, de qualquer limite. Vimos também que, ao contrário do homem natural, o homem espiritual tem uma busca também incessante, mas desta vez pelo reino de Deus, que é a sua prioridade máxima, a sua prioridade maior. Sendo essa busca uma das muitas das características do homem espiritual, se preocupar com o reino de Deus. Segundo o apóstolo Paulo, o homem espiritual ele tem prazer em servir a Deus com todo o seu entendimento, com todo o seu corpo, com toda a sua alma e com todo o seu espírito. Seguiremos o vídeo fazendo algumas avaliações e as distinções que há entre o homem natural e o homem espiritual. Queridos, quando eu falo sobre critérios de avaliação, eu não quero com isso dizer que temos poder de juiz, tá certo? Para ficarmos avaliando outros e dando o nosso veredicto. E sim, o que eu quero dizer e incentivar é você a não olhar no cisco que está no olho do seu irmão, mas o que eu quero é que você faça uma avaliação de si mesmo e busque identificar alguma patologia, por menor que seja, algum corpo estranho no seu caminhar com Deus. E como nós fazemos isso? Qual o critério que devemos usar para essa avaliação? Bem, verdade é que no mundo em que nós vivemos, o homem ele é medido e avaliado de acordo com aquilo que os olhos veem. Ou seja, ele é avaliado por comportamentos externos. A avaliação, queridos, ou julgamentos que é feito sobre esse critério, ele é falho, fadado ao fracasso e também à injustiça. Veja bem, até mesmo o profeta Samuel, ele se enganou quando ele usou esse critério para avaliar, para encontrar naquela ocasião a Davi, que era o escolhido do Senhor para suceder a Saul no trono, no governo de Israel. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, não atentes para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Deus falava isso dos filhos de Jessé, irmãos de Davi. Porque o Senhor não vê como vê o homem, disse ele, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Deus estava dizendo a Samuel o seguinte, e a mim e a você: eu não vejo como você vê. Você vê apenas o que está diante dos seus olhos.
Deus está dizendo, eu olho para o coração. Amados, quando avaliamos as pessoas pelo comportamento, a partir de nós mesmos, certamente vamos cometer muitos erros. Sendo assim, como então eu vou descobrir se eu sou ou não um homem natural, se eu sou ou não um homem espiritual? Bem, uma árvore boa certamente dará frutos bons, enquanto que uma árvore má certamente dará frutos maus. De vez em quando, queridos, nós, seres humanos, precisamos ir ao médico para fazermos o quê? Fazermos um check-up, ver de fato como está a nossa saúde física. Para o médico ter um resultado preciso, ele não pode simplesmente avaliar a partir daquilo que ele acha, do achismo, mas ele precisa submeter o paciente a vários exames, tanto exames laboratoriais quanto exames digitais. Só assim é que o médico terá uma certeza das condições do seu paciente, podendo dar desta forma com precisão o seu diagnóstico. Conosco, queridos, não é diferente. Se quisermos saber das nossas condições diante de Deus, ou como Deus está nos vendo, para termos um diagnóstico espiritual preciso, nada mais certo, nada mais correto, nada mais relevante do que sermos examinados pela palavra de Deus. Precisamos, queridos, passar pelo raio-x de Deus, que é o que? A sua palavra. Digo isso porque o conceito, preste bem atenção, o conceito de espiritualidade varia muito de pessoa para pessoa, varia muito de igreja para igreja, varia muito de grupos para grupo. Tem, por exemplo, aqueles que entendem que a espiritualidade, o homem espiritual ou a mulher espiritual são aqueles que fazem barulho, grita, pula, enquanto prega ou enquanto ora. Eu não estou dizendo aqui que não são. Outros vê aquelas orações longas como um sinal de espiritualidade. Entenda que eu também não estou aqui questionando e nem dizendo que não são. Há aqueles que veem como sinal de uma grande espiritualidade modos de falar, modos de vestir, modos de louvar, enfim. O que eu quero dizer é que todas essas manifestações estão coerentes com a espiritualidade, certo? Mas essas manifestações em si mesmas não tornam o homem ou a mulher espiritual. E vou dizer aqui, na visão do apóstolo Paulo, algumas, de muitas das características do homem espiritual. Primeiramente, para o apóstolo Paulo, aprenda, a espiritualidade e a racionalidade andam juntas, de mãos dadas, e uma não sobrepõe a outra. Veja o que Paulo disse aos romanos: rogo-vos, pois, irmãos. Notem que ele está se dirigindo a quem? Aos irmãos da igreja, aos salvos em Cristo Jesus. Rogo-vos pela compaixão de Deus que apresenteis os vossos corpos em sacrifícios vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
Você pode perguntar o que significa um culto racional. Veja bem, diferente do culto emocional, onde o fiel baseia-se naquilo que ele sente, onde o seu juiz é as emoções, o racional ou espiritual, como bem queira, este se baseia em conformidade com a vontade de Deus. E para isso, não tem dia, não tem local, não tem hora determinada. Deve ser todos os dias e em qualquer local. Esse é o culto racional. É o oferecimento voluntariamente da nossa vida como um sacrifício, submetida totalmente, legalmente, à vontade de Deus. Paulo continua dizendo: e não sedes conformado com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Queridos, aqui Paulo está dizendo que o homem espiritual é aquele que se apresenta a Deus, seu corpo, mas não apenas o seu corpo, mas todo o seu ser, que é composto de corpo, de alma e espírito. Na visão do apóstolo Paulo, ser espiritual também é ser racional. É ter o entendimento que eu não devo me apresentar a Deus de qualquer maneira, de qualquer forma. Com esse discernimento, então, eu não vou medir nenhum esforço para me santificar, para me purificar, pois eu estou agora entendendo que para ter um relacionamento perfeito, verdadeiro com Deus, eu não posso me apresentar cheio de manchas, cheio de mácula. E isso apenas será possível quando eu e você estivermos enxergando claramente a luz do Evangelho de Cristo. Após o meu entendimento, certo, ter passado por uma transformação, aí sim, não vou apenas experimentar, não vou apenas discernir a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, mas terei prazer em servir, em ser um sacrifício vivo a Deus. O apóstolo Paulo diz: esse é o vosso culto racional, que em algumas traduções também pode ser dito: esse é o vosso culto espiritual. Nós vamos nos ver no nosso próximo vídeo. Para que esse vídeo não fique muito longo e você fique desanimado, nos veremos no próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir. Deus te abençoe em nome de Jesus.